Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos a esta casa de amor e luz, que possamos, nesses minutos que compartilharmos desta casa, receber, como foi proposta na prece inicial, todas as bênçãos que aqui nós viemos buscar, que sejamos acolhidos, por inteiro. Sempre que iniciamos os nossos encontros, a nossa conversa espírita, nós sempre propomos o seguinte: que possamos fazer sempre o exercício da presença, que possamos respirar profundamente e que possamos trazer a nossa consciência para este momento, para que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma se fixem nesse momento, porque é nesse estado de consciência, de presença, que nós vamos absorvendo todas as energias, todas as vibrações que pairam sobre nós neste momento na casa espírita. E sempre falamos que das escolhas que fizemos para o dia de hoje, esta de estarmos aqui na casa espírita em torno do Evangelho e o amor do Cristo foi a escolha mais inteligente feita por cada um de nós, porque é neste momento que nós revitalizamos o nosso corpo, serenizamos a nossa mente e a nossa alma. Então que possamos aproveitar ao máximo esse nosso encontro, porque os benfeitores espirituais já nos envolvem com as vibrações de amor, que possamos nos abrir plenamente com a nossa consciência para recebermos tudo isso que viemos aqui buscar. E nós vamos conversar esta noite sobre esse tema: cuidar do corpo e do espírito. Eu vou voltar aqui, porque eu não sou acostumado a ficar atrás da tribuna, eu gosto de ficar mais perto aqui, é o exercício do professor, de ficar mais próximo, eu me sinto melhor. Para que a gente possa fazer essa conversação, nós propomos para esta noite colocar 3 textos para conversar. Um texto que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 11, que é cuidar do corpo e da alma. Uma parte, um trecho do livro Libertação, Psicografia do Chico, e um clássico da literatura universal, que é o Retrato de Dorian Gray, um texto do Oscar Wilde. Nós vamos fazer aquilo que nós chamamos, nos estudos de linguagem, uma intertextualidade. Quando nós buscamos a doutrina e as referências doutrinárias, elas vão se fixando e nós vamos alongando o nosso pensamento para outras leituras. Muitas vezes nós nos dedicamos, além da doutrina, a literatura da doutrina, para a literatura universal. E muitas vezes nós lemos esses livros e a gente fala assim: olha, parece que isso aqui se liga muito com um aspecto da doutrina espírita. E realmente se liga. Se for uma leitura bem atenta, a gente encontra nesse tipo de leitura referências, não doutrinárias diretas, mas referências filosóficas tratadas dentro da doutrina. Porque a gente sabe pela espiritualidade que os escritores, eles são espíritos que trazem esclarecimento para nós. Então os esclarecimentos, claro, mais seguros, estão dentro da doutrina, dentro da codificação kardecista. Mas as outras literaturas, em especial a literatura universal, trata de assuntos muito importantes que, se nós espíritas observarmos durante a leitura, nós vamos encontrar aspectos muito importantes dentro da literatura universal, que são tratados, esses assuntos, pelos espíritos, em muitos dos romances que nós lemos. Então fica sempre a dica, A leitura está à nossa disposição, a gente já vê as estantes lá atrás. Precisamos ler, somos espíritas e precisamos ler. E ler tudo, ler com consciência, ler com responsabilidade e ler fazendo isso que nós chamamos de intertextualidade. Podemos colocar os textos para conversar. Sim, é uma prática muito boa, muito bem-vinda, para que a gente possa expandir as nossas reflexões durante os nossos estudos. Porque muitas vezes, enquanto espíritas, somos chamados ou convocados a dar uma participação, uma opinião sobre uma literatura. Nós podemos olhar pela questão da moralidade, pela questão filosófica, pela questão científica, esses textos. Então, a princípio, nós vamos tratar desses 3 textos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11.
Na sequência, Libertação, do André Luiz, o capítulo 10, que é uma psicografia do Chico, e esse livro, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Eu vou dar um spoiler do livro, porque nem todo mundo leu. Não vou falar o final do livro, mas para que a gente possa entender e possa fazer essa intertextualidade, vou precisar falar um pouco a respeito desse romance. Quem foi Oscar Wilde? Oscar Wilde foi um escritor irlandês. Esse livro tem aproximadamente está correndo, esse texto já está correndo há mais de 100 anos. Ele foi escrito em 1890. O texto final, completo, foi publicado em 1891. Então ele é um escritor irlandês, ele é um dramaturgo, na verdade. Foi o único romance que ele escreveu, foi este, O Retrato de Dorian Gray. E foi com esse livro que ele se tornou muito conhecido e foi inclusive condenado. O livro serviu como um documento para a sua condenação em alguns envolvimentos que ele teve no período em que ele viveu. Porque na época em que esse livro veio à luz, ele causou assim constrangimento aos leitores. Hoje nós lemos, nós não encontramos nada de especial aqui que fira a moral. Mas para a época, para uma Inglaterra que estava com aspectos moralizantes muito acentuados, o livro de Oscar Wilde trouxe assim, uma certa aversão. Quando ele começa a publicar esse livro a princípio, ele é publicado numa revista inglesa, e foi publicado aos poucos, para ver, era costume, para ver assim, como é que o leitor receberia esse texto. Então os capítulos iam aos poucos. Mas naquela época, os editores, tanto das revistas e dos jornais, quando recebiam esses textos, eles tinham assim a liberdade de mexer nesses textos. Então os revisores do texto, antes de publicá-lo nos jornais e na revista, semanalmente, um capítulo, eles tiravam enxugavam o texto, porque eles acreditavam que o texto assim poderia ferir a moral. Então o texto, durante um ano, ele foi publicado e a sociedade inglesa foi recebendo esse texto assim com uma certa preocupação. Bom, mas em 1891 ele resolve revisar esse texto e publicar esse texto por completo. Daí nós temos o livro. E ele faz uma revisão e ele traz de volta aquilo que havia sido tirado do texto inicial, quando foi publicado em folhetins, como a gente chama. O que conta a história do Retrato de Dorian Gray? Dorian Gray era um rapaz, um jovem muito bonito, de uma beleza extraordinária, um jovem encantador. Então o romance vai tratar especialmente de Dorian Gray. Bom, o texto tem 3 personagens principais, é uma tríade, Nós vamos ter Basílio, que é um pintor, um exímio pintor. Vamos ter Dorian Gray, que é um jovem muito bonito, com características físicas muito marcantes, com traços de beleza bem acentuados. E nós vamos ter um outro rapaz, que nós vamos tratá-lo assim como quase um filósofo, que é o Henry. São esses 3, o Basílio, o Dorian Gray e o Henry. Bom, quando Basílio conhece o Dorian Gray, vê ali uma oportunidade de fazer um retrato desse jovem, onde ele ia colocar tudo o que ele sabia de pintura, como artista, para fazer um quadro de corpo inteiro desse jovem. Então ele convida Dorian Gray para que fosse ao estúdio dele, durante algumas sessões, para que ele posasse, ficasse lá no tablado e ele fosse pintando. E isso durou algumas sessões e Basílio ficava encantado com tamanha perfeição, aquele jovem encantador, e ele colocando toda a sua técnica de pintura em cima desse trabalho. Na última sessão, o jovem Dorian Gray vai conhecer o amigo de Basílio, que é esse filósofo, que se chama Henry. Henry ele tinha uma conduta bem imoral para a época. E ele, nessa sessão, começa a conversar, enquanto Dorian Gray posava para Basílio, fazer uma conversa com esse jovem. Como era um jovem, o outro rapaz era mais maduro, ele tinha assim, uma oratória muito envolvente,
Dorian Gray começa a gostar desse rapaz, daquela filosofia, porque ele falava muito que, enquanto jovem, né, com posses, porque Dorian Gray era um rapaz que tinha muito dinheiro, deveria aproveitar a vida, deveria desfrutar dos prazeres da vida, daquilo que o dinheiro poderia proporcionar. Então, o rapaz, o Dorian Gray, começa a gostar daquela conversa, porque Basílio, até então, só pintava. A conversa, eles tinham uma amizade, mas era uma amizade assim, amena, segura. Basílio no texto vai ser a consciência do Dorian Gray, e começa a observar que aquela conversa não vai render muito. Aliás, ela rendeu muito, porque Dorian Gray ficou assim, encantado com aquela filosofia. Olha, eu tenho dinheiro, eu posso desfrutar a vida, eu posso aproveitar de uma forma plena tudo que o dinheiro puder me trazer. Então ele começa a se envolver, né, com essas atitudes que vamos tratá-las como imorais. Quando, nesse mesmo dia, o retrato ficou pronto e estavam lá os três. Basílio então vai chamar Dorian Gray para ver o trabalho finalizado. Dorian Gray vê o seu retrato pintado de corpo inteiro e ele fica encantado. Ele se vê naquilo, ele fica encantado com a perfeição, com a técnica de Basílio ao retratá-lo. Era uma imagem perfeita. Convida também o Henry para ver a obra. Bom, Henry olha para aquela obra e fala: realmente, que quadro bem feito, que perfeição, como estava assim bem pintado, tudo nos mínimos detalhes. Era um retrato fiel daquele jovem encantador. Mas Henry vai falar para Dorian Gray: que pena que esse retrato vai conservar a sua juventude, o seu encanto. Mas você, meu jovem, você vai envelhecer, as rugas vão aparecer, esses seus cabelos loiros, encantador, vão cair ou vão esbranquiçar, a sua pele vai ficar flácida, e começa a apresentar para ele todo o processo de decrepitude do corpo, que nós vamos tendo à medida que nós vamos envelhecendo. Ele fica um pouco assim, apreensivo, e naquele momento ele olha para aquela pintura e diz assim: pudesse essa pintura envelhecer em meu lugar e eu permanecer com as características dessa pintura, jovem eternamente. E isso vai acontecer. Alguns que não leem o livro falam assim: ele fez um pacto com o demônio, não teve pacto nenhum. Foi um desejo ardente dele, naquele momento, de olhar para aquela pintura e pedir que a pintura recebesse os traços da decrepitude do corpo e ele permanecesse jovem. E assim vai todo o texto, né? O Dorian Gray leva o quadro para casa, deixa lá num escritório dele e começa a viver. Mas ele começa a ter uma afinidade muito grande com esse Henry, que era esse, entre aspas, filósofo, que colocava para ele os prazeres da vida, e ele vai começar então a se envolver com aquilo que nós vamos chamar com as características hedonistas. O corpo é tudo, a matéria é tudo. Vamos aproveitar aquilo que nós temos, porque o recurso financeiro dá essa possibilidade de vivermos bem, comer aquilo que tem de melhor, vestir aquilo que se tem da moda. Então ele começa a desfrutar dos prazeres que o dinheiro ia lhe dando. Mas o tempo vai passando. E eu vou começar a cortar agora a história, porque vai ficar o convite para vocês lerem o texto depois. Numa das situações que ele se envolve, a gente vai ver que Dorian Gray, à medida que ele vai vivendo e vai se envolvendo com essa filosofia desse filósofo chamado Henry, ele vai entrando no mundo dos vícios e da imoralidade e da criminalidade. E aí ele vai começar assim, um processo, o tempo vai passando. No primeiro envolvimento que ele tem de criminalidade, ainda bem assim leve, ele percebe quando ele chega em casa que aquele quadro tinha mudado. Os lábios estavam diferentes. E ele começa a perceber que aquele desejo que ele teve lá no estúdio do Basílio
de que o quadro recebesse todas as marcas de envelhecimento, estava acontecendo. Então, à medida que ele ia vivendo todos os seus atos de imoralidade, de criminalidade e de vícios, o quadro ia recebendo as marcas. Então, o retrato de Dorian Gray começa a receber as marcas. Eu tenho uma ilustração aqui. Não há ilustração no livro, mas eu encontrei uma ilustração interessante na internet para que a gente possa aqui entender um pouco. Nós temos assim, o que seria o Dorian Gray, esse jovem encantador, loiro, e o quadro, que à medida que ele vai se envolvendo com os vícios, a imoralidade, a criminalidade, vai recebendo esses aspectos, vai envelhecendo. Quando ele percebe isso, ele leva esse quadro para um escritório ainda mais reservado da sua casa. Ele morava numa mansão, e lá ele tranca esse quadro, mas ele começa a perceber que o quadro vai mudando, e ele permanece jovem. Inclusive as pessoas, seus amigos, percebem que o tempo vai passando, e ele continua jovem. Apesar do espaço narrativo ser pequeno, vamos colocar assim, entre os 20 e os 40 anos, as marcas da juventude permanecem nele, mas o quadro vai recebendo as marcas do envelhecimento. Então nós vamos ter um aspecto desse romance aqui, que ele vai aparecer no livro Libertação. Então nós temos na nossa sociedade correntes que nos colocam, olha, melhor mesmo é viver a vida, não é? Seu dinheiro pode oportunizar bom gosto, comida farta, vestimentas de luxo, se envolva com isso. O hedonismo, o culto pelo corpo, a gente sabe disso. Quantas pessoas se entregam a práticas excessivas em busca de uma beleza perfeita, como se nós pudéssemos manter isso como Dorian Gray queria, sempre nesse estado, nessa juventude. Nós temos correntes filosóficas que trabalham a respeito disso. A gente vai falar assim, esse encantamento pelo corpo. A gente sabe que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Isso os espíritos nos trazem como orientação. Há uma orientação do Eurípides Barçanufo muito interessante. Eurípides Barçanufo, eu acho que ele se espelhou numa fala de Santo Agostinho, porque nós encontramos isso em Santo Agostinho. E ele vai dar uma remodelada na frase, no pensamento de Santo Agostinho, e nos trazer essa orientação muito incisiva. Cuide do seu corpo como se fosse viver nele 200 anos, e de sua alma como se fosse morrer agora. Isso nos traz um impacto, E daí nós vamos lá no Livro dos Espíritos. Há uma questão, a 719, que Kardec pergunta aos espíritos, se ele usa uma palavra bem interessante, deixa eu ver se eu consigo lembrar a palavra que ele usa, se é repreensível a busca do conforto e do bem-estar. Então ele pergunta aos espíritos, ele usa bem essa palavra, é repreensível a busca do conforto e do bem-estar? O que os espíritos vão responder? Não, isso é da natureza humana. Nós buscamos o conforto e o bem-estar. No entanto, sem o excesso. Então, nos coloca que é importante cuidar do corpo, é importante o bem-estar, é importante sem excesso. E a gente tem essa orientação validada aqui em Eurípides Barçanufo. Cuidar do corpo como se fôssemos precisar dele por 200 anos. Nós sabemos que a ciência está assim, nos levando a uma longevidade. 70, 80, já tivemos períodos na história da humanidade que velhice era 40 anos. Não se passava dos 50. Hoje nós estamos chegando nos 75 de uma maneira geral. Se chegar aos 100 anos hoje nem nos causa espanto. Então, como lidar com essa questão corpórea? Cuidando do nosso corpo. Quando nós vamos a uma academia, nós estamos buscando o nosso bem-estar, saúde. E se nós nos dedicarmos semanalmente, vamos colocar assim, 3 vezes por semana, e vamos em busca de uma melhoria de movimentação, porque à medida que nós vamos praticando esporte, a gente tem uma mobilidade, uma autonomia corpórea melhor.
né? A gente se movimenta melhor, a gente pode ir e vir, agacha, levanta. E se a gente pratica isso de uma forma regular e constante, passado alguns 6, 7, 8 meses, a gente vê que houve uma modificação no corpo. Então, o exercício praticado constantemente traz benefícios visíveis. Isso está se tratando de corpo. E para a alma? Quando a gente fala assim, e da espiritualidade? Quando a gente vai tratar de espiritualidade, a gente pensa a mesma coisa. Nós precisamos tratar da espiritualidade com frequência, regularidade, para que isso venha a trazer visibilidade. Então, nós nos envolvemos com as questões da doutrina espírita, participamos da casa, a gente vem para a palestra com regularidade, fazemos os trabalhos de passe, participamos dos projetos da casa, isso vai incorporando. Da mesma maneira que se torna visível os benefícios dos exercícios físicos no nosso corpo, os benefícios em se tratando de estudo, de conhecimento e de vivência espírita, modifica os nossos aspectos espirituais. A nossa conversação modifica, o nosso entendimento modifica e o nosso entorno começa a perceber isso. Os nossos familiares, os nossos amigos, nós nos afastamos daquilo que possa nos trazer prejuízos morais, espirituais, que a gente fala, olha, aí não dá. Eu reconheço o limite. Então, à medida que eu vou ganhando consciência, eu vou ganhando também assim, a consciência do limite, até onde eu posso ir com o quê? Esse veículo físico, ele é importantíssimo, um presente de Deus, e nós precisamos respeitar os limites desse corpo, não expô-lo a perigos, para que a gente não venha sofrer prejuízos com isso. Então, dentro das nossas possibilidades corpóreas, precisamos preservar todos os sentidos, para que possamos estar aqui, nos manifestando nesse mundo material. Precisamos desse corpo, e precisamos tomar o cuidar desse corpo de forma plena, com responsabilidade, tomar cuidado com os vícios, porque vamos responder por esses vícios, O alcoolismo, o tabagismo e tantas outras formas de viciação, nós vamos responder por todas elas. A gula, a gente vamos colocar assim, os 7 pecados capitais, nós vamos responder por isso. A luxúria, então tomar cuidado, respeitar os limites do corpo. Então nós falamos aqui um trecho desse livro. Esse livro é muito interessante, gente. O final dele é surpreendente. Vale a pena a leitura. Assim, em 3 dias vocês leem, porque se começa a ler, você não para mais, ele é muito instigante. É um livro assim que aparecem outros personagens, quase uns 20, mas eles são assim, eles só fornecem elementos para que o enredo vá se desenvolvendo, mas o livro, do início da primeira página até a última, fica com esses 3 personagens: o Basílio, que é o pintor, o Dorian Gray, que é esse jovem encantador, e esse Henry, que é esse filósofo, que é um filósofo assim, hedonista, que gosta de, vamos aproveitar esse corpo, vamos usufruir desse corpo enquanto ele tiver saúde, vamos desgastá-lo, vamos levá-lo até o final. Cuidado. Então, mas esse texto vai trabalhar a respeito disso. Nesse livro Libertação, esse livro Libertação é interessantíssimo. Eu vou ter que ler um trecho, porque eu falei isso numa palestra passada. Nós espíritas, recebemos muitas orientações. E uma das orientações que eu tenho assim, muito em mente é de um orientador espiritual que ele falava assim: durante o nosso dia, que a gente possa pelo menos escutar 5 músicas, que a gente também possa ler alguns textos, e que a gente possa praticar algum esporte. Então, essa ideia de a gente falar assim, olha que orientação, a gente gosta muito dessa palavra, uma palavra assim, caipira, mas ela é interessante, desanuviar a mente. Então, quando a gente escuta uma música, a gente se envolve com uma leitura, ou a gente faz uma prática de esporte, a gente consegue se afastar de muitas problemáticas e ter mais serenidade para lidar com elas. Então, que a gente possa colocar uma música, que a gente já estava nos envolvendo com a música assim na recepção da casa. Nós fizemos a prece, nós estamos aqui em comunidade, agora nós vamos ler um texto. Ele é assim, são só 2 slides, mas para que a gente possa entender a proposta dessa leitura do retrato de Dorian Gray dentro da doutrina. Então, há um trecho no capítulo 10, é trecho da obra Libertação, de André Luiz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, publicada em 49 pela Federação Espírita Brasileira. Olha que interessante, a gente vai ver um trecho
desse livro do Oscar Wilde, dentro desse livro aqui do Chico. Em 49, né, André Luiz já estava na espiritualidade, que foi publicado o livro. Esse livro do Oscar Wilde foi publicado em 1891. Quando o André Luiz desencarnou, ele já tinha lido, a gente vai saber disso aí dentro do texto do Chico, este livro, que era uma literatura fresca, porque se ele foi publicado em 1891 e em 49, o livro Libertação já estava publicado, estava vindo a lume, a gente vai falar assim, olha, André Luiz estava em dia com a literatura. Vamos ler um trecho. Esse trecho é muito interessante, porque a gente vai ver uma visita dos espíritos numa casa. Um médico havia perdido sua primeira esposa, desencarnado. A primeira esposa dele havia desencarnado. Ele estava com esta esposa desencarnada dentro do seu lar. Era todo um processo obsessivo. Então a gente vai, à medida que for lendo, eu vou explicando, porque só fiz um recorte com o capítulo 10. Daí, para a gente entender um pouco de como essa história do retrato de Dorian Gray aparece dentro do livro Libertação. Está difícil para ler, mas eu leio um pouco. Posta à mesa para o almoço, a segunda esposa do médico impressionava pelo apuro da apresentação. A pintura do rosto era admirável, o traje elegante e sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso realçava-lhe a profundeza do olhar. Mas rodeava-se ela de substância fluídica deprimente. Um halo públeo denunciava a sua posição de inferioridade. Socialmente, devia ser uma dama das de mais fino trato. Bom, André Luiz está narrando. Ele chegou na casa desse médico, havia ali essa esposa com quem ele estava agora casado. Era uma senhora de fino trato, bem vestida, bem penteada, bem maquiada. Ele faz essa observação, devia ser uma senhora da sociedade. E ele continua fazendo a observação, mas ela estava rodeada de uma substância fluídica, que ele vai falar bem público aqui, onde eu parei. Contudo, terminado o almoço, deixou positivamente evidenciada sua deplorável condição psíquica após uma infeliz discussão com o marido. A jovem mulher buscou repousar num divã largo e macio, onde adormeceu. Com surpresa, André Luiz, ele viu, que seu perispírito estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. Bom, essa segunda esposa do médico, depois de uma discussão que ele vai falar ali, que ele percebeu a condição psíquica dela, a gente entende que houve uma discussão entre eles, ela foi repousar após o almoço. Ela adormece. Há um desdobramento. O perispírito dela se desloca do corpo. André Luiz fica impressionado com o que ele vê. Aquela mulher tão bonita, penteada, maquiada, bem vestida, se figurava na sua condição perispiritual como uma bruxa, igual a dos contos infantis que ele vai colocar aí. E não termina aí, vamos continuar mais um trecho. A própria esposa desencarnada ali presente não ousou enfrentá-la, mas recuou semi-espavorida, tentando ocultar-se junto do filho. A cena lembrou a André o livro de Oscar Wilde, que conta a história do retrato de Dorian Gray. Maurício esclareceu: sim, meu amigo, a imaginação de Wilde não fantasiou. O homem e a mulher, com os seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual que se acolhem. Porque ainda ali no lar, aí tem uma passagem muito interessante para a gente ficar bem atento. A primeira esposa desencarnada estava no lar. Ela queria continuar administrando a casa e ela estava muito apegada aos filhos. E olha que interessante, né? Sempre que a gente pensa no processo obsessivo, a gente pensa assim, olha, o desencarnado atormentando o encarnado. Olha aqui, a gente vê o quê? Uma encarnada com um perispírito tão deformado que o espírito, que é a primeira esposa desencarnada que estava na casa, se afasta dela para se esconder atrás do filho. Não ousa enfrentá-la. Olha a condição dessa segunda esposa encarnada. Então a gente fala assim, olha, é um processo obsessivo ao reverso. A gente fala assim, será que o encarnado,
obsedia, né? Obsedia. A gente vê isso, é muito interessante isso na obra. Às vezes a gente passa a leitura batida, a gente não percebe isso, mas é uma encarnada numa condição tão deplorável que assusta o espírito desencarnado que está na casa. A primeira esposa fala assim, não vou nem enfrentá-la, porque a condição psíquica dela, já sabia que ia haver um embate, que ela não ia ser bem recebida ali. Então, é um momento muito interessante da literatura para a gente perceber isso. Então, às vezes fala assim, a nossa condição psíquica, no nosso desdobramento, é uma imagem de um anjo, né? A gente precisa se avaliar, fazer essa autocrítica. Continuando para a gente encerrar aqui. Cada crime, cada queda, deixa uma legiões e sulcos horrendos no campo da alma, tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior. Acrescentam beleza e perfeição à forma perispírita, dentro da qual a individualidade real se manifesta. Mormente depois da morte do corpo denso, há criaturas belas e admiráveis na carne, que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais, do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos de celestial formosura. Então, o corpo, ele não é um indicador de evolução espiritual. Sabemos, né, que muitos espíritos escolhem uma encarnação num corpo muito debilitado para vencer provas muito importantes para eles, e são espíritos de elevada moral. Como há corpos de resplandecente beleza com espíritos, né, com almas deploráveis. Então que a gente fique muito atento a respeito disso, porque a gente pensa assim, o corpo é um indicador de evolução? Não é, mas nós sabemos que nós devemos respeitar o nosso corpo, os limites do nosso corpo. Nós devemos saber até onde nós podemos expô-lo, não levá-lo a perigos, porque podemos sofrer pelas nossas escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio. Sofrer, vamos pôr entre aspas, punições severas pelo mau uso que fazemos desse corpo. Tá? Não colocá-lo nunca numa situação de acidente, que a gente venha assim a sofrer perdas, danificar esse instrumento, como os Espíritos colocam, tão importante. Então a gente tem aqui também nesse texto uma coisa muito interessante. O corpo, esse corpo físico e o corpo perispiritual, né? O que é esse corpo perispiritual? Delane trabalha muito bem quando ele fala assim, que é um envoltório. Às vezes a gente usa essa palavra corpo, porque André Luiz ele vai falar em alguns textos dele, em outros livros, que realmente o perispírito conserva todas as marcas, inclusive dos órgãos que nós temos, na sua estrutura fluídica. Mas quando a gente fala em corpo, vem na nossa mente essa questão dessa tridimensionalidade, né? Essa largura, essa altura, essa espessura. E quando a gente fala de corpo fluídico, é melhor a gente tratar, penso eu, como Delane sempre fala, ele fala assim, de se tratar como isso, como um envoltório. Mas ele também fala que o nosso corpo fluídico, esse envoltório, conserva as nossas características físicas, inclusive com as marcas dos nossos órgãos. Então nós vamos conservar assim a marca cardíaca, todos os nossos órgãos. E aquilo que a gente fizer, daquilo que a gente fizer mau uso enquanto corpo, isso vai ficar as marcas no perispírito. Então a gente vai conservar essas marcas. Então que a gente tome muito cuidado, que a gente tenha muita responsabilidade com o uso do nosso corpo, com os limites, para que a gente não venha sofrer depois, né? Porque muitas vezes nós trazemos essas marcas, porque o perispírito ele vai trazendo essas marcas para essa matéria. São marcas que nós trazemos já de outras encarnações, pelos nossos vícios, pelo nosso mau uso corpóreo, que muitas vezes ela começa a transparecer como deficiência, como uma marca, como uma má formação, como algo que vai trazer um pedido de um novo cuidado para este órgão, para essa região do corpo, pelo mau uso que fizemos desse aparelho. E daí tinha colocado, né? O perispírito é um corpo semimaterial que serve de intermediário entre o espírito e o corpo físico. Ele é descrito como um envoltório fluídico que conecta o espírito ao corpo, permitindo a interação entre ambos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual.
E aqui no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, finalizando o capítulo C de Perfeitos, o item 11 trata assim, cuidar do corpo e do espírito. O espírito Jorge, em 1863, ele faz uma explanação muito bacana a respeito disso. Ele vai falar assim que existem duas correntes no mundo. A corrente dos ascetas, que são aqueles que se dedicam só ao espírito. Então, para eles, pode macerar o corpo, porque o importante é a alma. E há a corrente dos materialistas, conserva-se o corpo, mas danifica-se a alma. E ele vai falar assim, vem então o Espiritismo responder essa questão. Devemos seguir qual corrente? A dos ascetas, que depois que toma consciência de que existe uma alma, pouco importa o corpo, porque nós precisamos só do conhecimento para a elevação espiritual? Ou devemos ser como os materialistas, que só vamos viver do prazer que o corpo tem, né? Ele vem falar assim que o Espiritismo vem trazer o ponto de equilíbrio, cuidar do corpo e da alma, porque esse corpo é o que nos permite essa vivência material e o conhecimento, né, que a gente deve absorver para a elevação moral. Porque é só com o conhecimento que a gente vai entendendo, vai ampliando, né, as nossas possibilidades de expandir a nossa caridade. Então, de vivermos melhor em comunidade. Mas enquanto encarnados, os Espíritos nos asseguram cuidar do corpo e da alma. Não há um mais importante que o outro. Os dois são importantes, porque para a alma se manifestar nesse estado de matéria, precisamos desse veículo. E numa condição boa, precisamos nos esforçar para que possamos, como coloca Eurípides Barçanufo, né, fazer desse corpo, que esse corpo nos permita viver 200 anos. Por quê? Porque as experiências serão mais intensas, né? Vamos sofrer menos prejuízos. Porque muitas vezes nós passamos a cuidar muito do corpo devido aos nossos vícios, ao mau uso que fazemos dele. Perdemos muito tempo de experimentar coisas melhores, vivenciarmos melhor essa vida, não que ela seja mais fácil, mas uma condição de saúde melhor, porque nós não obedecemos, né, inclusive aos médicos. Olha, pratica esporte? Não. Você faz leitura? Não. Você faz uma atividade física? Assim, não faço. Você segue a alimentação saudável? Não. Então nós estamos trazendo prejuízos. E como é a nossa vida nesse estágio, nessas condições? Não é uma vida que dê para se falar assim, olha, uma vida plena, boa. E quando, mas envolve muita disciplina. Envolve muita disciplina. A gente sabe disso. Quando a gente toma consciência da necessidade de cuidar do corpo e da alma, nós temos que nos disciplinar. É uma necessidade, a disciplina é uma necessidade que vai nos acompanhar o tempo todo. Né? A gente olha para aquilo e a gente fala assim, quanto disso eu preciso? Para tudo. Para o alimento que está na mesa, para o livro que está à minha frente. Posso passar o dia inteiro lendo? Não. Posso passar o dia inteiro comendo, desfrutando de doce, de sal? Não. Então, quanto é olhar para as coisas e pensar, quanto disso eu preciso? Mas é muito difícil viver assim. Como o Chico dizia, nós não fomos convidados para encarnar na Terra para viver num jardim de rosas. Nós viemos aqui para aprender. Então, a disciplina ela é essencial. Que possamos olhar para as coisas que nos cercam, cuidando do nosso corpo, da nossa alma, falando sempre, quanto disso eu preciso? Daí nós vamos ter uma vida equilibrada. Não é fácil, porque se a gente for pela nossa emoção, a gente senta na frente da travessa de doce, de comida, a gente come tudo, né? A gente desenvolve a gula. Eu vou ficar lendo o dia inteiro. Eu vou desenvolver a ociosidade. E a intelectualidade, muito bem, mas e a ociosidade? Não tem mais nada para fazer? Então, no dia, eu tenho que colocar, como dizia o orientador espiritual, coloca uma música para ouvir, um texto para ler, vive-se com as pessoas e pratica um esporte. Resolvido. E o restante é trabalho. Não é? Então é isso. Gente, muito obrigado por me ouvir.
Porque é um exercício de amor e humildade, meu ver, né? Não é fácil. Então, fico muito agradecido de estar aqui com vocês essa noite, que a gente possa levar um pouco da lição. Fica o convite das 3 leituras, do Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos. Fica o convite para a leitura do livro Libertação, que é um romance lindíssimo, que agora a gente já tem base para ver, ó, e o convite para ler O Retrato de Dorian Gray. Tem um filme, eu nunca assisti. Mas é interessante que eu acho que tem um filme em preto e branco e um mais recente colorido. Eu nunca assisti nenhum dos dois. A crítica fala que o em preto e branco, que é o mais antigo, é um filme melhor, que o enredo é melhor. Então fica o convite, inclusive, para ler 3 livros e assistir a um filme. Tá? E vou adiantar aqui um convite, que eu não vou voltar aqui neste mês, nem no mês de setembro. Nós estamos preparando um seminário, a Marina, presidente da UFS, vai divulgar isso no início do mês, mas eu vou fazer o convite. Já adiantar o convite, nós vamos fazer um seminário lá no Faro da Caridade, tratando da imagem de Jesus ao longo dos séculos, né? Vou estar trabalhando assim, eu vou fazer um seminário com as imagens de Jesus, desde onde nós saímos, a primeira imagem, até onde estamos hoje. Acho que vai ser interessante, fica o convite, quando a casa receber o folder, daí vocês fazem a comunicação, mas fica o convite, dia 27 de setembro. Estou me adiantando, não estou dando spoiler, porque falei para ela que eu ia falar, então fica o convite para se programar. É um sábado das 2 às 4, 4h15, 4h30, 5 horas. Se fizer assim, a gente continua. Se fizer assim, a gente para. Gente, muito obrigado, uma boa semana para todo mundo. Nossa gratidão ao Francisco, que veio compartilhar seus conhecimentos aqui conosco. Vamos para a segunda parte. Ali quem for tomar os passes. E vamos nós, né? Ficam, por favor, em oração. Nos ajuda muito. Obrigada, viu, Francisco? É a Rosane, né? Rosane. Marcos não está aí. Não tá. Não. Precisou se ausentar aí por uns dias. Um abraço para ele. Tá? Sim. Muito grato. Já.